fez um ofício à prefeitura para que ele voltasse à atividade da madeireira, que é a Casa de Materiais de Construção Amazonas. Empresário que contribui muito com o nosso município, inclusive com impostos, com emprego, com várias construções, onde está vários empregos, e simplesmente nem foram fazer a vistoria. Disseram que, de acordo com o Código de Obras, de acordo com o planejamento que tem, plano diretor, não seria possível, porque lá estaria, inclusive, num corredor secundário, e não poderia instalar essa madeireira. A questão que me deixa mais preocupante é que, se as pessoas da comunidade procuram a loja para adquirir os produtos que ela poderia vender, para fazer suas reformas, seus puxadinhos, suas áreas, suas varandas, e no bairro não pode ser contemplado esse tipo de vendas, por questões que as empresas teriam que instalar no parque industrial. Agora, o que temos que levar em conta é o que a comunidade tem interesse. Cada bairro, cada região tem as suas necessidades, e aquelas que desejam este comércio, que precisa ser ouvida, que precisa ser revista, que nós possamos sentar e discutir. Acredito que o prefeito irá abrir essa porta para que seja discutido, que possa ser contemplado, porque eu vejo que ele tem grande compromisso com as pessoas, sempre abriu essa porta para discussão, e quero contar com carinho, com a parte de que ele possa reunir, convocar aqueles que discutem sobre o Código de Obras, para reverter essa situação que torna algumas áreas como um corredor misto para atender essa população. E quero fazer esse ofício para ele, que ele dê uma resposta para nós. Não é culpa dele, isso daí já está em lei, e nós precisamos rever a questão da lei. Estou disposto a ver isso como representante do povo, acredito que ele está, e acredito que todos os vereadores aqui também estejam com vontade de fazer as adequações que é necessárias no Código de Obras. Muito bem, certo? Muito obrigado. Por hoje é só, e agradeço.